Beleza? Bem-vindos ao canal Libertário 013, o meu nome é Caio, para quem não viu aí na intro. Esse é um canal auto-libertário, eu falo sobre economia, filosofia, política e ética por essa perspectiva. E, bom, o assunto do vídeo de hoje será a leitura comentada do livro Intervencionismo, do Mises. Especificadamente nesse vídeo aqui eu vou cobrir a apresentação da terceira edição brasileira, Mises e o papel do economista na política pública, que é uma parte do Rothbard. E, de certa forma, aqui eu vou usar esse período aqui para poder apresentar como é que eu vou fazer a estrutura desse livro. Esse livro ele tem diversas introduções, várias pessoas falam sobre ele, mas eu vou falar só da parte do Rothbard, que eu acho a mais importante, mais relevante de todas. Então, para quem quiser acompanhar a leitura comentada e estiver lendo de fato, ela vai começar na página 14, tá? Do livro, tem coisas anteriores a isso, mas aqui eu vou cobrir, nesse vídeo que vocês vão assistir hoje, a parte do Rothbard, que é bastante longa, a apresentação que ele faz ao livro. Depois disso, eu vou cobrir a introdução do Mises num livro, num vídeo separado, e aí eu começo capítulo 1, um vídeo, capítulo 2, outro vídeo, capítulo 3, outro vídeo, e assim sucessivamente. É assim que eu vou deixar a estrutura da série. Se você é novo aqui no canal, primeiramente bem-vindo, obrigado por chegar aqui no canal. Se inscreva no canal, muito importante, para acompanhar essa jornada aí dessa leitura comentada, muito, muito importante. Também checa na descrição as redes sociais do canal, que aí você vai ser notificado para ter mais ou menos uma noção de como vai ser o ritmo aqui da leitura comentada. A minha ideia é postar 2 vídeos por semana, mais ou menos, dessa série. Então, se acontecer alguma coisa, precisar postar menos vídeos, enfim, vai lá na descrição, redes sociais, que aí eu vou mantendo vocês atualizados. Checa na descrição também os links dos parceiros do canal. Tem aqui a Loja da Liberdade, que é a parceira do canal, vendendo, você pode comprar camisas, moletons. Na época que eu tô gravando esse vídeo está no inverno, então compra um moletom lá, fica quentinho. Também uma caneca para tomar seu café, ficar de boa, se aquecer. Checa lá na descrição. Comentário fixado aqui no vídeo. Cupom de 5% de desconto, é o cupom Liberdade5. Usando o meu cupom você se beneficia de 5% de desconto, então vá lá, compre os itens lá na Loja da Liberdade e dê essa moral pro canal. Você também pode apoiar a leitura comentada aqui através de doações, via Bitcoin, Lightning ou Nano de criptomoedas, ou através de Pix, pelo método tradicional mesmo, mandando alguma grana aí. Bastante importante ajudar o canal financeiramente, porque esses projetos de leitura comentada, eles dão bastante trabalho e, honestamente, eu acho que eu sou um dos poucos canais no YouTube que tem feito isso, apesar de não ter muito retorno financeiro, mas eu faço porque se faz necessário. E é o tipo de conteúdo que eu gosto de ver e não necessariamente a gente ficar cobrindo polêmica do dia, tal político falou tal coisa, então, enfim. Espero estar contribuindo aí pro debate libertário no YouTube, trazendo coisas um pouco mais densas. Mas enfim, sem mais delongas, vamos lá para as palavras do Rothbard aqui. Então, como eu falei, a apresentação da terceira edição brasileira, página 14, é da onde eu vou começar, depois eu vou direto para a parte do Mises, então vou pular uma parte do livro. Então, se vocês quiserem ler, acompanhem, mas nessa leitura comentada eu não vou cobrir essas partes, que eu não achei interessante, tá? Então, vamos lá. Apresentação da terceira edição brasileira, Mises e o papel do economista na política pública. Palavras do Rothbard. Ao contemplar a vida e a carreira de Ludwig von Mises, 1881-1963, somos impactados pela nobreza de grandiosidade, bem como pela alta coragem de sua luta solitária e de toda uma vida pela causa da verdade e do laissez-faire. E aqui eles fazem uma citação ao livro que é basicamente o Rothbard dedica em homenagem ao Mises, falando sobre a vida dele, que é o Mises Scholar, Creator, Hero. Eu acho que esse livro já está traduzido, mas enfim, se tiver eu trago a leitura comentada dele algum dia aqui, prometo. É fácil defender o livre mercado agora, depois que a análise profética de Mises, realizada há quase 70 anos, mostrou-se correta para praticamente todos, pois o socialismo está colapsando por todo o mundo e mesmo os próprios socialistas têm reconhecido o fracasso profundo de seu prezado sistema econômico e social. É fácil para qualquer um seguir o curso dos eventos e unir-se às opiniões dominantes, mas o que foi que levou Mises a adotar uma postura de clara oposição, tanto com respeito à opinião intelectual quanto à popular, e a empreender sua luta solitária aparentemente fadada ao fracasso até o fim? Em última análise, obviamente, nenhuma pessoa de fora, nenhum historiador, nenhum psicólogo pode explicar completamente o mistério da livre escolha dos valores e ação de cada indivíduo. Não há maneira de entender totalmente por que um homem posiciona suas velas para aproveitar os ventos correntes, porque acompanha para se dar bem, como diz a frase infame, enquanto o outro persegue e defende a verdade independentemente do custo. Podemos apenas considerar a nobreza da vida e das ações de Ludwig von Mises como algo exemplar, como
uma inspiração e orientação para todos nós. E isso aqui é muito verdade que o Rothbard coloca, e eu gosto como ele tem esse carinho pelo Mises, e eu também tenho pelo Mises e pelo Rothbard. E ele é muito isso, sabe? Tipo, esse é o Mises em essência, uma fonte de inspiração para todos nós. Eu eu costumo me dizer assim, quando alguém pergunta, você é um libertário? Eu falo, não, eu estou um libertário. Porque acima de tudo eu quero ser igual Mises, eu quero ser um buscador da verdade. E eu quero estar aberto a mudar de ideia. Então se algum dia alguém me apresentar uma refutação convincente a alguma de minhas ideias, eu quero olhar e falar, eu estava errado e você me apresentou um bom argumento, não consigo refutar ele depois de ter estudado ele, foi um argumento honesto e válido e estava errado. E o Mises era isso, ele era em essência um buscador da verdade, sabe? E extremamente intransigente na defesa da verdade. É só ver a frase mais famosa do Mises, né? Que é tipo, You are all a bunch of socialists. Vocês são tudo um bando de socialista. Ele disse isso para Milton Friedman e Friedrich August von Hayek. O cara era intransigente mesmo. Então, o Rothbard falando dele desse jeito é muito legal de ler, porque você percebe que o Mises era esse cara mesmo. Ele era intransigentemente intransigente. Era absurdo. Mas vamos lá. Podemos, no entanto, discutir certos problemas intelectuais que aparecem quando consideramos que Mises era um paladino apaixonado do laissez-faire e um crítico militante da onda crescente de estatismo. Deixa eu só virar a página aqui. E coletivismo. Primeiramente, podemos ponderar o que podemos chamar de problema de Rappert, levantado em Fresh Fleet por Mises e por seu amigo próximo e colega William A. Rappert, 1883-1958. Diretor do Graduate Institute of International Studies, Instituto Universitário de Altos Estudos Internacionais, em Genebra. Nota 1 aqui. William Rappert, on Reading on Mises, on Freedom and Free Enterprises, Essays in Honor of Ludwig von Mises, página 1733, para quem quiser a referência aí desse livro. Mises era utilitarista e não acreditava na existência de uma ética racional ou objetiva. De fato, a maior parte dos economistas dos últimos séculos tem sido utilitaristas. A maior parte dos utilitaristas, contudo, assume uma perspectiva cautelosa e ad hoc para a política pública, baseada em análise de custo-benefício. Ao mesmo tempo, evitam os compromissos amplos e abrangentes com políticas, que são mais característicos daquele que acredita em uma ética absoluta ou objetiva para as questões públicas, alguém mais do perfil do Rothbard. E esse utilitarismo, para mim, é o maior erro da carreira do Mises, erro esse corrigido pelo Rothbard. Em outra parte, fui crítico à adequação da solução de Mises para esse problema. Mises, enquanto economista utilitarista, aceita fins sociais comuns, isso é, abundância e prosperidade, enquanto a liberdade e os direitos de propriedade contribuem para avançar nessas direções. Ou seja, o que o Rothbard está dizendo aqui? Que o Mises ele ia até certo ponto em termos de defesa de liberdade. Ele parava no meio do caminho se ele visse que isso não levaria a abundância e prosperidade. E aqui é o erro dele, porque o Rothbard corrige esse erro com a teoria ética dele, depois o Hope corrige a teoria ética do Hope. O Rothbard é corrigido pelo Hope, na verdade, né? O Hope corrige a teoria ética do Rothbard, e você vai tendo essa sucessão de correções. O Mises ele tinha esse erro por se apegar no utilitarismo, o Rothbard refuta isso e prova que o anarcocapitalismo é possível. Depois vem o Hope e fala, cara, tua refutação, tua tese aqui tá um pouquinho errada nisso aqui, vamos dar uma refinada aqui, e vem com a ética argumentativa hopiana. E agora a gente já tem até o Kinsella em certo nível, não refutando o Hope, mas tipo, dando uma melhorada com a questão do Stoppel e melhorando a ética libertária. Então você vê que tem essa sucessão. Eu gosto de como a escola austríaca ela tem uma linha de pensamento em que ela vai melhorando. Eu não vejo isso em outras escolas de pensamento, porque elas ficam muito apegadas ao primeiro dogma inicial e não questionam, então elas não evoluem enquanto escola de pensamento. Já a escola austríaca tem esse diferencial das outras no mercado de ideias, vamos dizer assim. Mas vamos lá, nota 2 aqui. Rothbard, a ética da liberdade, basicamente, enfim, está referenciando a ética da liberdade aqui. Entretanto, minha preocupação aqui não é aprofundar essa crítica, mas sim ponderar como Mises, enquanto pessoa, poderia continuar a lutar com tanta paixão diante da rejeição social generalizada de seus argumentos e de toda a sua visão de mundo. E é fato, o Mises ele era visto como um pária na sociedade na época que ele vivia, porque, né, enfim, a sociedade que ele vivia era extremamente estatista. A bem conhecida intransigência de Mises brilha com um contraste aparentemente gritante com respeito a muitos dos demais economistas utilitaristas que estão dispostos a prestar reverência e a desempenhar funções como peritos eficientes a serviço que quaisquer
Eita, me enrolei aqui. A desempenhar funções como peritos eficientes a serviços que quaisquer que sejam os objetivos que a sociedade, traduzida como Estado, lhe exige. Um segundo enigma corolário foi levantado por alguns economistas austríacos modernos. Por que Mises não se aferrou a seu ponto forte, aos domínios puros e etéreos da teoria econômica, a praxeologia, a utilidade marginal, a teoria dos ciclos de negócio e assim por diante? E detalhe que ele desenvolveu tudo isso aqui, na praxeologia ele que trouxe esse ensaio, a utilidade marginal ele desenvolveu e a teoria dos ciclos econômicos foi ele que inventou. Então, o Mises era brabo. Descobriu, né, na verdade, é a palavra mais certa, porque inventar parece que ele tirou do nada, mas a teoria de ciclos econômicos ela já estava ali, é só que alguém nunca tinha percebido e o Mises percebeu isso. Mas vamos lá. Porque ele se rebaixou, e com ele, e aqui coloca entre aspas, rebaixou, a economia austríaca, ao descer do âmbito do academicismo elevado para o nebuloso e muito menos respeitável, mas provocativo e controverso domínio da política. Porque ele não se manteve na torre de marfim da teoria livre de valores e da pesquisa acadêmica. Em primeiro lugar, com respeito à última questão, embora seja comum, distorce por completo o papel do economista na política pública. Os fundadores da economia foram a. Todos profundamente envolvidos na defesa de programas políticos e b. Frequentemente participavam diretamente das políticas governamentais. Ele em Robert Jacques Turgot, 1727-1781. Spoiler, o pensamento do Turgot será mais abordado nesse canal quando eu falar fizer a leitura comentada dos proto-austríacos a Menger, que vai ser a leitura comentada de final de ano, vai ser um combo de leitura comentada. Eu vou fazer dos proto-austríacos a Menger e depois Ação, Tempo e Conhecimento, os dois livros do professor Biratan Giorgione. Então, galera, se inscreve no canal aí, final do ano tem conteúdo especial pra vocês aí. Foi um ardoroso defensor do laissez-faire, assim como um grande pioneiro da teoria, e seu período de 2 anos como ministro econômico e reformador provou ser a última chance para que o antigo regime se reformasse antes da Revolução Francesa. O trabalho de Adam Smith, 1723-1790, foi amplamente induzido por uma crítica ao mercantilismo e aderência, mudando de página de novo, a uma política de livre mercado. Terminou seus anos feliz como um dos principais comissários aduaneiros da Escócia. Jean-Baptiste Say, 1767-1832, enquanto jovem, foi um dos principais membros do tribunato francês governante durante o período do Diretório, nota 3, presidido pelo centrista Paul François-Jean Nicolas, 1755-1829, Visconde de Barras. O regime político adotado na intitulada Quarta Fase da Primeira República Francesa, entre 26 de outubro de 1795, após o final da reação termidoriana da Convenção Nacional, e 9 de novembro de 1799, quando foi dado o golpe de Estado do 18 de Brumário por Napoleão Bonaparte. Foi chamado diretório por conta do poder executivo ter sido exercido por 5 membros denominados diretores, indicados pelo Conselho de 500 e pelo Conselho dos Anciãos, que formava o corpo legislativo, uma nota da edição aqui. E praticamente fundou a escola francesa do laissez-faire, dominante no século XIX. James Mill, 1733-1836, além de seu papel preponderante na teoria clássica britânica, foi um alto oficial da East India Company, Companhia das Índias Orientais, no governo da Índia, e foi indisputadamente líder, mesmo que fora do parlamento, de um bloco de 20 ou 30 radicais filosóficos no parlamento durante os anos 1830. David Ricardo, 1772 a 1823, treinado por James Mill, não somente seguiu seu mentor com respeito ao profundo interesse nas políticas públicas, também foi um ardente reformador monetário, bem como teórico monetarista. Após escrever On the Principles of Political Economic and Taxation, Princípios da Economia Política e Tributação, de 1812, foi persuadido por James Mill para ingressar no parlamento para promover a causa radical. E aqui nota 4. O livro está disponível em português na seguinte edição: David Ricardo, Princípios da Economia Política e Tributação, edição de 1982, então tem traduzido. O filho de James Mill, e o sobrenome era particular, e sim, ele era pai do John Stuart Mill, 1806-1873, sucedeu a seu pai como líder dos parlamentares radicais, bem como em seu escritório à frente da East India Company, Companhia das Índias Orientais. Na França, o Tratado Anglo-Francês de 1860, o ponto mais alto do livre comércio na Europa, foi negociado pelo economista do laissez-faire Maurice Chevalier, 1888-1962. E após meados do século XIX, não poderemos dizer que então, quando os economistas se tornaram mais especializados e acadêmicos, a teoria se tornou mais arcana. Esses teóricos saíram da política e recorreram à sua torre de marfim.
Na realidade, não. Primeiramente, entre os estatistas dissidentes da ortodoxia, havia uma preocupação excessiva com a política. A escola historicista alemã de economia era formada por socialistas monárquicos, conscientes, e seu líder, Gustav Smoller, 1838-1917, referia-se de forma totalmente precisa a ele e seus colegas da Universidade de Berlim como os guardas-costas intelectuais da Casa de Hohenlohe, da Prússia. Acho que é Hohenzollern. Enfim, tá em alemão, meu alemão ainda não é bom bastante. Karl Marx, o idiota do Marx, e o marxismo foram, obviamente, economia política em todos os sentidos. O professor da escola institucionalista norte-americana, homens tais como Richard T. Ely e John R. Commons, entravam e saíam constantemente de cargos de governos, começando com o estabelecimento do bem-estar e das intervenções estatais regulatórias em Wisconsin na virada do século XX. Entre os economistas da corrente dominante, os professores austríacos se dedicavam amplamente ao livre mercado e à moeda forte, sendo que, muitas vezes, assumiam cargos no... Deixa eu virar a página aqui. No governo. Eugene von Bombawerk foi, por diversas vezes, ministro das finanças do Império Austro-Húngaro, e Karl Menger, 1840-1921, foi mentor de Rodolfo, o príncipe herdeiro da coroa da Áustria, a quem Menger preparou para adotar políticas de livre mercado caso ele tivesse se tornado imperador. Esse cara viveu de 1858 a 1889, então ele morreu com 31 anos. Né? É isso, 58 mais 30, 31 anos. Ele morreu jovem. Nota 5. O único filho do imperador Francisco José I e da imperatriz Isabel, mais conhecido como Sissi, o arquiduque Rodolfo de Habsburgo foi encontrado morto no dia 30 de janeiro de 1899. 1889, na verdade, né? Juntamente com sua amante, a baronesa Maria Vetsera, no controverso acidente de Mayerling, que muitos consideram ter sido um pacto de suicídio, apesar de existirem diversas teorias conspiracionistas acerca desse acontecimento. Com a morte de Francisco José I, em 21 de novembro de 1916, por conta do assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, em Sarajevo no dia 28 de junho de 2014, o Beato Carlos I ascendeu ao trono do Império Austro-Húngaro, tendo perdido a coroa por conta da dissolução deste em 11 de novembro de 1918. Então, um pouco de geopolítica aí, consequências da Primeira Guerra, a dissolução do Império Austro-Húngaro e tudo mais. Então, o assassinato do Francisco Ferdinando é um dos eventos mais importantes da história, assim, porque não é só, tipo, morreu um cara lá e começou a Primeira Guerra, que é o que a gente aprende na escola. Não, esse cara era muito importante. A morte dele foi realmente um estopim para uma guerra mesmo. Mas, enfim, seguindo aqui. Mesmo um teórico agressivamente puro tal como Joseph Schumpeter, 1893-1950, serviu por uma temporada desastrosamente como ministro das finanças da Áustria após a Primeira Guerra Mundial. Mesmo entre os economistas neoclássicos matemáticos, cujo formalismo puro poderia afastá-lo dos pontos de vista substantivamente políticos, Vilfredo Pareto, sim, o cara do ótimo de Pareto, foi um liberal do laissez-faire militante e batalhou pelo livre comércio, fortemente influenciado pelo anarcocapitalista francês Gustave de Molinari, 1819-1912. E eu gosto como o Rothbard coloca ele como um anarcocapitalista, porque isso é bastante interessante, tá? Talvez o Gustavo de Molinari ele seja o mais próximo que a gente tem de um proto-anarcocapitalista mesmo. Mas o Rothbard crava ele aqui como sendo um anarcocapitalista. Eu não iria tão longe, tá? Eu acho que o Molinari ele tá num proto-anarcocapitalista, assim como tá ali tá, esqueci o nome dele agora. O Frederic Pachat, lembrei. E também o Lysander Spooner, outro também. Eu acho que dá pra colocar esse trio aí, eu colocaria como tipo os proto-anarcocapitalistas. Mas eu não iria tão longe assim como o Rothbard em colocar ele como anarcocapitalista, não. Desesperançado com a liberdade e o livre mercado após a passagem para o século XX, Pareto recuou e passou a fazer críticas cínicas da ação política, mas nunca esteve não interessado na economia política. Nota 6 aqui. A respeito desse aspecto negligenciado de Pareto, o outro Pareto, páginas 440 a 450, para quem quiser ler. Me achando aqui. Arvin Fisher, 1867-1947, da Yale University, o avô intelectual da Escola Monetarista de Chicago, sempre defendendo esquemas de intervenção governamental e planejamento, desde cestas de mercadorias e outras propostas para estabilizar o nível de preços e assim alegadamente proporcionar um padrão fixo para medir valores, até planos para inflação, para a proibição e eliminação do mundo
de tais iniquidades da civilização, que são o álcool, o chá, o café, o açúcar refinado e a farinha branqueada. Então o cara era um puta socialista da porra. Queria impedir as pessoas de consumir algumas coisas. Posteriormente, no mesmo século, obviamente, John Maynard Keynes e seus seguidores keynesianos não foram nada além de políticos. Keynes serviu em postos governamentais cruciais e seus seguidores ocuparam, felizes, as posições de planejamento que foram abertas pela propagação da doutrina teórica keynesiana. Então, onde está a alegada tradição de exigir que teóricos da economia adotem um capuz de monges e se abstenham de todos os pensamentos ou implicações de seus trabalhos, e muito menos assumir cargos diretos no governo? Olha o Rothbard gradualista aqui. Mas depois ele percebe que ele estava errado. Isso aqui é provavelmente antes dele perceber que a estratégia política é um desastre. Deixa eu até dar uma olhada aqui rapidinho, que eu acho que isso aqui é da década de 70, mais ou menos. Deixa eu ver se tem a data aqui exatamente. Não tem. Eu vou dar uma pesquisada, ver se eu acho de quando que é esse prefácio e deixo aí pra vocês como informação extra. Mas eu tenho quase certeza que isso aqui é antes do Rothbard perceber o desastre que foi se aliar com a galera da política dos anos 60, 70. Isso aqui deve ser mais ou menos dessa época. Mas vamos lá. Ademais, a exortação à abstinência política se dirige quase sempre aos economistas de fora da política dominante do dia. Se os economistas defendem políticas geralmente aceitas, geralmente isso recai sob a rúbrica de neutralidade de valor. Somente a simpatia para com políticas que se opõem às convenções vigentes são execradas como uma intrusão de considerações políticas impuras no domínio virtuoso da ciência econômica. Ludwig von Mises teve o azar de ser um dos principais defensores do laissez-faire no pensamento econômico, porém durante um século de profundo estatismo. Como eu falei anteriormente, realmente isso era fato. O Mises, na verdade, viveu na pior época para ser um liberal do laissez-faire ali. Por toda a vida, nadou vigorosamente contra as correntes estatistas, ideológica e política dominantes de sua época. O século XX foi o século do socialismo, do coletivismo e da inflação impulsionada pelo governo, e Mises lutou com valentia contra tudo isso, tanto no mundo da teoria acadêmica quanto no domínio da política prática. Aqueles de nós que encontraram Mises durante seus anos na América, após a Segunda Guerra Mundial, estavam familiarizados com seu corretamente lendário Private Seminar em Viena, que tinha proporcionado as bases e o estímulo para os trabalhos mais importantes que estavam sendo feitos na Europa durante a década de 1920 na economia e nas ciências sociais. Entretanto, sabemos pouco acerca do quão ativo e influente Mises foi naqueles anos no que diz respeito ao governo e às políticas públicas. Parte da razão para o foco de Mises no trabalho governamental era prática, pois é para o infortúnio permanente da academia, tanto na Ásia quanto nos Estados Unidos, que este acadêmico brilhante, criativo e notavelmente produtivo, bem como professor inspirador, nunca tenha sido capaz de obter um cargo acadêmico pago. Nota 8 aqui. O único cargo acadêmico remunerado que Ludwig von Mises ocupou foi na Universidade de Genebra, onde ocupou a Cátedra de Relações Econômicas Internacionais, no Instituto Universitário de Altos Estudos Internacionais, de 34 até o momento que fugiu da Europa ocupada pelos nazistas para os Estados Unidos em 40. A cátedra era somente por um ano, embora tenha sido renovada a cada ano, até a saída de Mises em Genebra. Então, basicamente era um local privado e ele ia fazendo um contrato e ele sendo bom como ele era, renova. Ah, vamos para mais um ano, até que, né, por motivos óbvios, o cara judeu, capitalista, defensor do livre mercado, galera do Hitler lá não gostava muito dele, né? Então ele meteu o pé, porque, né, se ele não metesse o pé, ele tinha morrido. E tem um outro detalhe, tá? O Mises era judeu também, então, né, imagina. Mises recebeu seu doutorado em 1906 e seu emprego em tempo integral de 1909 até que deixou Viena em 34 foi como economista para a Câmara de Comércio de Viena. Nota 9 aqui. Entre 1909 e 1914, Mises também foi economista para a Associação Central de Reforma Habitacional. Mises logo se tornou perito da Associação em Tributações de Bens Imobiliários, concluindo que as condições habitacionais abismais da Áustria foram provocadas por alta taxa sobre os rendimentos e ganhos de capital no setor imobiliário. Mises observou que diminuir essas altas taxas conduziria ao aumento de seu valor de mercado e assim atrairia mais investimentos para o setor. Obteve sucesso ao pressionar por uma redução substancial nas taxas habitacionais. Mises observa que seu trabalho na Associação Central proporcionou-me grande satisfação. E aqui tem uma nota que é tipo, da onde que está a fonte. Ludwig von Mises, Notes and Recollections, ou seja, notas e recollecções. E está disponível no Libertarian Press de 1988, página 21. Seguindo.
Diferentemente dos grupos que recebem nomes semelhantes nos Estados Unidos atualmente, as câmaras eram uma espécie de parlamento econômico criado pelo governo da Áustria, com delegados eleitos por homens de negócio e financiados por intermédio de tributos. A tarefa das câmaras era proporcionar aconselhamento econômico para o governo. As diversas câmaras locais e regionais da Áustria elegiam delegados para uma Assembleia Geral. Por volta do início do século XX, os economistas que trabalhavam no escritório do secretário da Câmara do Comércio de Viena, a mais importante das várias câmaras, tornaram-se importantes conselheiros econômicos para o governo. No final da Primeira Guerra Mundial, Ludwig von Mises era o principal conselheiro econômico para o governo austríaco. Então o Mises estava envolvido ali nessa época. E o von Bavier, que também ele chegou a ser ministro das Finanças, né, como foi citado anteriormente. E o engraçado é que durante o período que o von Bavier foi o ministro das Finanças, a Áustria teve um grande crescimento econômico. O que é surpresa para zero pessoas que entendem de economia austríaca, né? É só aplicar a ideia da Escola Austríaca de Economia que um país cresce. É mágico, praticamente. Mas enfim, seguindo. Após a publicação, em 1912, de sua obra pioneira, Theorie des Gelds und Umlaufsvermieter, a teoria da moeda e dos meios fiduciários, eu tentei ler em alemão e falei miseravelmente, Ludwig von Mises foi indicado para uma posição docente na Universidade de Viena, onde ensinou e ministrou um seminário em teoria econômica durante 2 décadas. Entretanto, sua posição era de privadocente, ou seja, não era um cargo remunerado, e em 4 oportunidades foi passado para trás com respeito a uma cátedra remunerada. Seu altamente influente e prestigiado privado seminário foi totalmente criado pelo próprio Mises e ocorria em uma noite por semana em seu escritório na Câmara do Comércio. Em seu cargo acadêmico, Mises e seus estudantes eram sistematicamente depreciados e discriminados pelos colegas contratados. Nota 11. A segunda edição em alemão, de 1924... Ludwig von Mises, página 25 a 27. Scholar Creator Hero. Essa é a nota 11. A 10 eu perdi aqui, enfim. A 10 é a segunda edição em alemão, de 1924, serviu como base para a edição inglesa, lançada em 34, disponível atualmente na seguinte forma. Ludwig von Mises Theory of Money and Credit. Então, é só uma nota da edição aqui, falando da teoria da moeda do crédito. Esse livro ainda não está traduzido para o português, tá? No momento que eu estou gravando esse vídeo, pode ser que no futuro mude. Mas vamos lá. Em suas memórias, Mises escreveu que a Câmara me proporcionou o único campo no qual eu poderia trabalhar na Áustria. Afirma que não tinha a pretensão de uma carreira no serviço governamental, mas que um cargo universitário estava fechado para mim na medida que as universidades buscavam intervencionistas e socialistas. Nota 12, Mises Notes and Reflections, página 73. Ainda assim, a despeito da impopularidade e da ampla resistência às suas visões, bem como de seus status independentes de não apoiado por partidos políticos, Ludwig von Mises, pela força de seu brilhantismo e energia, chamou a atenção e foi respeitado, mesmo que não houvesse concordância, por parte do governo austríaco. Além das numerosas tarefas de Mises na Câmara lidando com as relações financeiras e comerciais austro-húngaros antes da Primeira Guerra Mundial e problemas de dívida no pós-guerra, o grande impulso dele como conselheiro-chefe do governo austríaco foi entrar em uma batalha titânica contra o estatismo e a inflação. Aqui palavras do Mises. Na Áustria, após a Primeira Guerra Mundial, estava a consciência econômica. Somente uns poucos me ajudaram e todos os partidos políticos me desprezaram. Ainda assim, todos os secretários e líderes de partidos desejavam meus conselhos e opiniões. Nunca tentei lhe impor minha opinião. Nunca busquei um homem de Estado ou político. A menos que fosse convidado formalmente, nunca apareci nos saguões do parlamento e nos departamentos do governo. Secretários e líderes de partido visitavam meu escritório na Câmara com mais frequência do que eu os visitava. Nota 13, de novo, notas e reflexões, página 75 dessa vez. A atividade mais importante de Ludwig von Mises como conselheiro econômico para o governo austríaco foi um esforço elegante e determinado para a inflação crescente e, assim, reverter o impulso hiperinflacionário da política monetária austríaca do pós-guerra. Aqui, Mises contou com um fiel aliado, um notável economista e jurista, Wilhelm Rosenberg. Passando a página aqui. Um antigo estudante de Karl Menger. Com valentia, os dois lutaram contra a política austríaca de altos déficits e contra a expansão do papel moeda. Se Mises e Rosenberg não tivessem lutado com tal determinação, o Krone austríaco teria seguido pelo mesmo caminho hiperinflacionário do marco alemão em 1923. O Krone era a moeda da Áustria na época.
Em 1922, após 3 anos de luta, Mises e Rosenberg tiveram sucesso e conseguiram manter a moeda austríaca estabilizada a taxa de 14.400 kronen de papel para um krone de ouro, tal como antes da Primeira Guerra Mundial com o krone em padrão ouro. Se não fosse pela sua batalha, o krone, no início de 1922, teria caído para um bilionésimo de sua paridade com o ouro em 1892, como aconteceria na Alemanha um ano depois. Nota 14, de novo, mesma citação, página 78 dessa vez. As memórias do Mises, vamos dizer assim. O problema é que a estabilização era um meio termo, e a despeito dos melhores esforços de Mises, o governo austríaco continuou sua política de inflação, expansão de crédito bancário, déficits e medidas de bem-estar que, de maneira constante e grave, consumiram o capital da Áustria e também empurraram os bancos comerciais para uma posição financeira ainda mais inflada e instável. Dado que os bancos austríacos ficaram mais inflados no final do século XX, Mises foi advertido, devido a seu cargo oficial, a não falar publicamente, e assim a colocar em risco seu status já altamente bamboleante. Mises se viu preso na armadilha de um dilema impossível. Em público, essas coisas não podiam ser discutidas livremente, dado que a reputação creditícia da economia austríaca precisava ser defendida com cuidado. Teria sido muito fácil, na verdade, apresentar os fatos de tal maneira que todos teriam visto a necessidade de interromper a política de consumo de capital, porém tal ação teria minado os créditos externos dos bancos, tornando inevitável a quebra instantânea. Assim, vi-me forçado a lançar mão de restrições extraordinárias em meus esforços para mudar as políticas econômicas, a menos que eu assustasse o público e colocasse sob ameaça o crédito dos bancos e da indústria. Este constrangimento orientou minha conduta durante o período desde a estabilização do krone em 22 até o colapso do Creditanstalt, eita, nome complicado, que era um banco, na primavera de 1931. Quanto pior ficava a situação devido à continuidade da política desastrosa, maior se tornava o perigo de uma crise de crédito e, mais importante, era não inquietar os mercados externos. Então você vê que o Mises aqui você acaba, é o que eu falo, você acaba entrando dentro do Estado e você acaba tendo que fazer concessões nas suas ideias que fazem uma corrupção nas suas ideias. Esse é um perfeito exemplo disso. O Mises ele não queria fazer isso. A verdade, ele queria avisar para todo mundo que estava colapsando, que estava com problema na economia e tal. Só que ele não podia fazer isso, porque ele estava dentro do governo, e ele fazer isso seria muito ruim. Então, notem como é complicado você defender essa tese de que eu vou ser o cara limpinho, eu vou entrar lá dentro do Estado, eu vou resolver o problema. Cara, nem o Mises conseguiu, velho. Você acha que você é mais inteligente que o Mises? Pretensão dos gradualistas, né? Mas enfim, seguindo. Obviamente, teria sido melhor se o sistema bancário e o krone tivessem desaparecido há muito tempo, e Mises, em retrospecto e em desespero, reconhecia esse fato. Por causa de seus esforços conjuntos com Rosenberg, a moeda austríaca não colapsou como a alemã em 1923. O boom da quebra nunca aconteceu. Sem embargo, durante muitos anos o país teve de sofrer por causa das consequências destrutivas da inflação contínua. O consumo de capital não podia ser parado. Enfrentamos muita resistência. Nossa vitória em 22 veio tarde demais. Atrasou o colapso final por muitos anos, mas não poderia mais salvar a Áustria. E novamente, eu era o economista do país. Isso não quer dizer que minhas recomendações fossem seguidas e que meus avisos fossem atendidos. Apoiado apenas por uns poucos amigos, empreendi uma luta sem esperanças. Tudo o que pude conseguir foi atrasar a catástrofe. Nota 16. De novo, citando lá o livro de memórias do Mises. A outra façanha política de Mises, além da estabilização do krone em 22, foi ter persuadido sozinho seu velho amigo Otto Bauer, o marxista radical que era líder do Partido Social Democrata, a suprimir um golpe bolchevique na Áustria que teria acolhido com satisfação em 1918 e 1919. Mises convenceu Bauer de que os aliados cortariam os suprimentos de comida vienense e, sem dúvida, Mises foi ajudado nesse esforço crucial pelo fato de que Bauer estudou por muito tempo no seminário de Bombaverk e tinha aceitado que Bombaverk estava certo em sua refutação da teoria de valor do trabalho. Ou seja, o Bombaverk refutou um dos caras marxistas grandes da época, porque o Otto Bauer é um dos grandes pensadores marxistas que tem, tá? Ele não é um cara pequenininho, nada. Esse cara é bem importante. Tanto que eu vejo ele sendo pouco citado, assim, por libertar essas coisas, de ler o cara. Eu mesmo não li muitas coisas acerca do pensamento dele, mas eu sei que ele é bem influente nos círculos marxistas, porque eu já fui de lá, então conheço um pouquinho o que os inimigos pensam, né? Então tem essa vantagem. Mas vamos lá. Em uma passagem emocionante, Mises recorda que foi frequentemente reprovado por seus amigos por ser muito inflexível,
porque eu defendia meus pontos de forma muito abrupta e intransigente, e me disseram que poderia ter alcançado mais caso eu tivesse mostrado mais disposição para me comprometer. Porém, Mises responde que somente poderia ser efetivo caso apresentasse a situação verdadeiramente tal como havia, e conclui magnificamente que, pelo contrário, quando olho para trás, hoje, e recordo de minhas atividades na Câmara, arrependo-me apenas de minha disposição para o comprometimento, mas não na minha intransigência. Então, Mises se arrepende de ter cedido um pouco, mas não na intransigência. Nota 17, aí vai para a página 74, página 73, já adiantando a 18 aqui também. Em contraste com muitos de seus conhecidos e colegas, Mises era o oposto de uma pessoa disposta a aproveitar a melhor oportunidade. De fato, observava que, mesmo que as universidades estivessem fechadas para ele, sua reputação como economista monetário após a publicação do Theory in Money and Credit, que está em alemão aqui, mas eu falei em inglês, em 1912, conduzia a várias ofertas de emprego lucrativas em grandes bancos de Viena. Sobre essas propostas, relata Mises. Entretanto, até 1921 sempre recusei, pois recusaram-se a garantir que meus conselhos seriam seguros. Após 1921, recusei porque considerava todos os bancos insolventes e irremediavelmente perdidos. Os eventos me aborreceram, então o Mises ficou irritado com as propostas, basicamente. Então você vê que, assim, é interessante ver que até o próprio Mises, que é o proponente da teoria austríaca dos ciclos econômicos, né, que é onde ele desenvolve essa teoria, no livro Teoria do Theory of Money and Credit, né, que é a teoria do dinheiro da moeda, do dinheiro do crédito, né, na verdade, ele já tinha proposta de trabalho em grandes bancos, e hoje grande parte dos economistas austríacos eles estão envolvidos com investimento, nessa parte assim. Você vê, por exemplo, o Fernando Ulrich, ele está envolvido com essa parte acho que é Libra Investimento, alguma coisa assim, não lembro agora. Mas enfim, ele está envolvido com uma empresa de investimento lá. Acho que é Ruschel, se eu não me engano. Alan Ruschel, alguma coisa assim, Leandro Ruschel, não lembro. É um carinha também que é meio que associado com ele, também é economista, meio famosinho acho que é Leandro Ruschel, se eu não me engano, meio famosinho no Twitter lá. Ele também está envolvido, ele também tem conhecimento de teoria austríaca, então você vê que a galera, mesmo no passado, e continua hoje envolvida nessa parte. Por que Mises fez isso? Porque continua a lutar pelas verdades do laissez-faire contra todas as chances, contra o curso da história, contra o próprio Zeitgeist, no que parecia ser uma causa sem esperança. Conforme escrevi acima, em última análise não podemos explicar por completo ou racionalizar as escolhas de um indivíduo. Podemos somente admirá-las ou ultrajá-las. Porém, há mais que pode ser dito sobre a apaixonada devoção de Mises ao laissez-faire, sobre seus assaltos contra sua multidão de inimigos. Porque Mises não era, na verdade, um utilitarista no sentido padrão de cálculos de custo-benefício. Era muito mais. Não era nem sequer um utilitarista de regras, que acreditava que um certo conjunto de regras poderiam conduzir melhor à felicidade humana do que outro conjunto. Pois Mises estava comprometido com a visão de que a luta pelo laissez-faire era, literalmente, uma luta de vida ou morte pela humanidade, pela civilização humana e pela existência da própria raça humana. É aqui que reside a importância da contribuição de Joseph T. Salerno à coletânea The Meaning of Ludwig von Mises, Contribution in Economics, Sociology, Epistemology and Political Philosophy. O significado de Ludwig von Mises, contribuições para a economia, sociologia, epistemologia e filosofia política. O professor Salerno aponta para dois pilares fundamentais da perspectiva misesiana a respeito da sociedade humana, que considera que consiste nas trocas de mercado baseado na divisão do trabalho. Primeiramente, que a sobrevivência, o crescimento e o florescimento da raça humana depende da extensão e expansão progressiva do livre mercado e da divisão de trabalho cada vez mais produtiva, o que Mises chamava de desenvolver o ecumene do mundo, ou o organismo social. Nota 19 aqui. A citação em questão está na página 215, tá? Desse mesmo livro, que é o significado de Ludwig von Mises, blá blá blá. Enfim, se vocês pegarem. Um defeito ou contração dessa ecumene, uma supressão ou impedimento desse livre mercado, conduz ao empobrecimento, morte e destruição da raça humana. Fato pra caramba, é só ver que socialismo é basicamente isso mesmo. Em segundo lugar, em contraste agudo com a ênfase cada vez maior de Friedrich August von Hayek neste organismo social como uma ordem espontânea, que somente pode ser preservada pela aceitação cega de suas regras evoluídas existentes, Mises percebeu que a evolução social dos mercados da divisão do trabalho repousava sobre a cooperação social consciente que resulta da razão e da vontade humana. Em resumo, Hayek aplica a metáfora da evolução biológica das espécies alegadamente mais elevadas ou ao menos melhor adaptadas.
Mises, por outro lado, percebe que a ação humana é radicalmente diferente dos movimentos e interações entre pedras, átomos ou genes. A ação humana é individual e racional, no sentido de consciente e dotada de propósito, desenhada para melhorar o lote de uma pessoa. Tal como citado por Salerno, Mises afirma em Human Action, ou seja, a ação humana, a sociedade humana é um fenômeno intelectual e espiritual. É a consequência da utilização deliberada de uma lei universal que rege a evolução cósmica, qual seja a maior produtividade da divisão do trabalho. Que a citação é... Nota 20 aqui. Substituímos o trecho em inglês pela passagem equivalente da seguinte edição em português. Do Ação Humana, página 185, para quem quiser pesquisar isso. A ênfase de Hayek na ordem espontânea, ou nas consequências não intencionais ao invés de intencionais da ação humana, no irracionalismo ao invés da razão, baseia-se no pressuposto implícito que os seres humanos não são homens que agem conscientemente, mas sim organismos tropísticos que agem inconscientemente de acordo com regras evoluídas. Assim, para Hayek, ou pelo menos para o segundo Hayek, após a década de 40, influenciado pelo empirismo neopositivista de Karl Popper, a distinção dualista aguda de Ludwig von Mises entre a ação humana e o movimento das pedras, átomos, etc., sai de cena. E tanto a ação humana quanto as ciências físicas são tratadas com a mesma epistemologia. Nota 21 aqui. Em contraste, ver Hayek Counter-Revolution of Science, a Contra-Revolução da Ciência, Liberty Press, 1979. Essa obra foi publicada originalmente na forma de artigos antes da Segunda Guerra Mundial e, embora reunidos como livros após a guerra, eram decididamente misesianos, ou do primeiro Hayek. Hayek, sem embargo, nunca aceitou a praxeologia de Mises, que se baseia na visão misesiana fundamental da natureza da ação humana racional e dotada de propósitos. Então, o Hayek não era um praxeologista. Na verdade, o Hayek é bem pouco... Sei lá, o Hayek é bem estranho. Eu acho a teoria econômica do Hayek muito, muito bizarra. Ele é bem pouco... Ele tem a primeira fase dele e a segunda fase dele. A primeira fase dele é muito similar à escola austríaca, a segunda fase dele é completamente bizarra, é outra coisa, completamente maluca. Mas, enfim, seguindo. Mas se rejeitarmos o bizarro conceito hayekiano subjacente de ação inconsciente e reconhecemos que a ação dos homens são conscientes e dotadas de propósito, então, tal como David Gordon coloca com perspicácia, as pessoas podem desejar conscientemente ter um sistema de mercado, e suas ações coordenadas para preservá-lo não são, dessa maneira, uma consequência não intencional da ação humana. Podem evitar a intervenção prejudicial, não porque seguem cegamente as regras tradicionais, mas porque entendem entendem a maneira como o mercado funciona. Nota 22, David Gordon, As Origens da Linguagem, uma review, página 246. Aí, nós dá uma edição aqui. Gordon acrescenta que, em contraste com a posição de Hayek, o mercado pode muito bem ser originado por intermédio da adoção consciente. Hayek utilizou a origem da linguagem como seu modelo para como e por que as instituições sociais alegadamente se originaram tropisticamente, fora do desenho humano consciente. Em sua importante resenha, entretanto, Gordon cita estudos recentes a respeito da origem da linguagem por G.A. Wells e J.N. Hathiagandhi, que defendem a visão do século XVIII da linguagem como uma invenção humana consciente. Nesse livro, páginas 245 e 251. Devemos observar que a noção de Hayek de ordem espontânea e inconsciente baseia-se no iluminismo escocês do século XVIII, em particular de Adam Ferguson, que enfatiza os resultados da ação humana, mas não do desenho humano. Sabe-se pouco acerca de se o conceito de Ferguson surgiu ou não como tentativa de explicar o mercado, a linguagem ou outras instituições humanas similares. Em vez disso, Ferguson, amigo próximo de Adam Smith e seus companheiros da juventude de ministro da Igreja Presbiteriana da Escócia, tentavam explicar o que era, para eles, uma experiência profundamente traumática, a rebelião jacobita de 1745, na qual os jacobitas capturaram a Escócia e sua amada cidade de Edimburgo e quase fizeram triunfar a causa dos Stuarts, tendo sido derrotados somente na sangrenta Batalha de Culloden. Em sermões após a batalha, Ferguson e o reverendo Hugh Blair, outro amigo de longa data de Adam Smith, sentiu-se forçado a explicar por que Deus permitiu pessoas conscientemente más, seguindo aqui, como os jacobitas católicos que quase triunfassem sobre a verdadeira igreja presbiteriana. Sua resposta, que os jacobitas católicos, embora conscientemente perversos, estavam sem saber realizando o propósito mais profundo de Deus, isto é, tirar a igreja presbiteriana de sua apatia e perda de zelo. Dessa maneira, os homens mais podem reagir conscientemente objetivos perversos
mas inconscientemente ajuda a concretizar fins providenciais. As consequências sociais não intencionais da ação humana, decididamente não do desenho humano. Assim, em seu sermão proferido diante da Assembleia Geral da Igreja da Escócia, em 18 de maio de 1746, menos de um mês após a Batalha de Culloden, Hugh Blair explicou que Deus tinha contemplado uma Escócia abençoada com uma constituição feliz e uma religião pura, mas ainda assim afundada na apatia religiosa, na luxúria, na corrupção dos costumes. Como resultado, Deus enviou a ira dos homens, isto é, as paixões dos homens perversos, na forma dos jacobitas, para que funcionasse como uma cura para todos esses males. Removidos sua apatia, os presbiterianos reviveram. Logo, Deus faz com que as paixões desregradas dos homens mais trabalhem de uma maneira misteriosa em direção a fins, por eles mesmos não antecipados. A partir do mal aparente, decorre bem verdadeiro. Consequências não pretendidas, de fato. Não é de se surpreender que George Wilhelm Friedrich Hegel, ou seja, basicamente Hegel, lendo avidamente a Sociologia de Ferguson, um desenvolvimento deste tema para instituições humanas, deve ter se inspirado para desenvolver a sua noção crucial de astúcia da razão, na qual forças históricas inevitáveis e providenciais reorientam o mal aparente consciente na direção do bem real. Para voltar a Mises, se a economia de mercado e a sociedade são frutos da razão dos homens, isso significa que para sustentar e desenvolver o mercado, o público geral precisa renovar continuamente seus acordos, deve entender e continuar a entender a importância do laissez-faire, bem como de sustentar crucialmente importante o ecumene mundial, tal como Salerno resume o argumento de Mises. Em qualquer momento da história, o ecumene em evolução é o resultado racional e intencional de um processo intersubjetivo, cujo propósito é a melhoria da escassez. Existe não como algo sobre si mesmo, mas como um complexo de relações sociais, que emerge de uma orientação comum de ações humanas individuais. Dado que tais relações, portanto, emanam da vontade, precisam ser diariamente afirmadas e recriadas no pensamento e na conduta humana. Ludwig von Mises, a Social Rationalist, página 215. Isso aqui não é muito você resumir ideias e somente ideias podem iluminar a escuridão, a frase épica do Mises. É basicamente isso, é você não perder de vista a importância de explicar para as pessoas, primeiro, por que o livre mercado funciona, e mostrar exemplos de que o livre mercado funciona, e explicar para elas por que o livre mercado funciona. E fazer isso de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo, geração após geração, após geração, após geração. Porque se você não fizer isso, as pessoas esquecem. É importante transmitir esse conhecimento para frente. Porque do contrário, né? A gente vai afundar em socialismo, basicamente. Suas epistemologias distintas levaram Hayek e Mises a estratégias muito diferentes a respeito de como sustentar e defender melhor uma economia de livre mercado. Para o analista tropista e racionalista, Hayek, o papel do filósofo é entender que a razão é débil e que desempenha um papel muito pequeno nos assuntos humanos. Então, instruir os intelectuais em geral e, finalmente, o público na sabedoria de não fazer nada e de confiar na sabedoria instintiva, porquanto evoluída, das regras sociais recebidas tradicionalmente. Mises, pelo contrário, como alguém que entende o papel penetrante da razão e do propósito nos assuntos humanos, acredita que o papel do filósofo e do intelectual é instruir o público na sabedoria e necessidade de sustentar e expandir a ecumene do livre mercado, bem como a respeito da importância de consultar os bem entendidos interesses que se tem para cultivar tal ecumene. Ou seja, o que o Mises defende? Explicar para as pessoas, é o que eu estava falando anteriormente. É importante chegar, sentar para a pessoa e falar, olha só, funciona por causa disso, está vendo por que funciona? Entende os incentivos, entende como funciona? Então, na prática, o Mises defendia o papel que eu estou fazendo aqui. Explicar para as pessoas por que o livre mercado funciona. Esse livro vai ser uma ode ao livre mercado porque, né, ele vai explicar por que a intervenção do governo não funciona. E aí você aplica assim, tá, mas o que não é intervenção do governo no mercado? É tipo, a própria existência do governo é uma interferência no mercado. Então, a conclusão óbvia a qual o Mises não chegou, infelizmente, é de que você tem que abolir o próprio governo. É a conclusão mais lógica. Mas, enfim, vamos seguir aqui que essa introdução está ficando bem longa. Seguindo. Enquanto Hayek concebe a ordem espontânea e ser inconsciente de consequências como algo ao mesmo tempo natural e uma bênção, Mises percebe que as pessoas foram
indiferentes às consequências benéficas da economia de livre mercado. Isso é um grande perigo para esse mercado e, portanto, em última análise, para elas mesmas. No curto prazo, o alto interesse míope que leva as pessoas a pilharem e danificarem o livre mercado se deve à sua falta de consciência e respeito da importância da economia de livre mercado, tal como citado por Salerno de acordo com Mises. Essa conduta antissocial que abala as próprias fundações da cooperação social é o produto de uma mentalidade estreita que não chega a perceber como a economia de mercado funciona e nem consegue antecipar os efeitos finais que suas próprias ações haverão de provocar. Nota 25, Ação Humana, página 242. Em contraste com Hayek, portanto, Mises considera vital que o filósofo social e o economista não somente intensifiquem suas pesquisas e avancem a alta teoria, mas também que eduquem os homens de negócios, membros do público geral, a respeito da economia e sobre a importância vital de manter a economia de livre mercado livre e desimpedida. Salerno resume, então, a percepção de Mises. Na medida em que normas sociais, políticas e instituições não são projetadas, não são completa e corretamente pensadas anteriormente e elaboradas de acordo com uma ideologia logicamente consistente, e nessa medida a continuidade da existência da sociedade se torna problemática. Nota 26, o livro Mises como um socialista, um racionalista social, na verdade, página 243. Então, de novo, esse livro sendo citado. Para Mises, então, em contraste com Hayek, o fato de que muitas, se não a maior parte das consequências da economia de mercado e da sociedade seja não intencional, é causa de alarme e não de celebração. Para salvar essa economia e, portanto, a existência humana e a civilização, torna-se necessário que economistas, filósofos sociais e intelectuais difundam o conhecimento dessas consequências para que se tornem completamente racionais e pretendidas pela maior parte do público. Ou seja, na prática, o que o Mises está defendendo é criar uma demanda por essas ideias, é você explicar elas de modo que as pessoas queiram isso, porque elas entendem as consequências dessa ideia e elas querem isso, elas vão replicar isso na sociedade porque elas consideram isso bom. A única maneira de educar o público de maneira plena e com sucesso, conforme Mises percebeu, seria que aqueles que compreendem a vital importância da economia de mercado difundam por toda parte a ideologia do liberalismo clássico, o que agora chamamos de libertarianismo. Ou o Rothbard batendo na questão da evolução natural, né, do liberalismo clássico para o libertarianismo, e quem parou no meio do caminho é sofista socialista. Mises postulou o princípio liberal de trocas e intercâmbios pacíficos como a grande ideologia que combate o princípio militarista e imperialista, o princípio hegemônico da coerção e do roubo organizado. Perdão. Ao abordar a obra Die Germenfest, enfim, tá em alemão aqui, buguei até. A Economia Coletiva, Estudo sobre o Socialismo, de Mises, lançado em inglês com o título Socialism, Economic and Sociological Analysis, Socialismo, Análise Econômica, Salerno especificamente identifica que a humanidade se torna consciente dos poderes que orientam seu desenvolvimento. A escuridão que cai sobre a história recua. O homem começa a entender a vida social e permitir que se desenvolva conscientemente. Essa é a nota 28, mas eu vou ler a 27 aqui anteriormente e já leio a 28 em sequência. A noção de ideologia utilizada por Rothbard não deve ser confundida tanto com as categorias marxistas acerca desta, tanto quanto a visão conservadora, de autores como Eric Wagner e Russell Kirk, que definem os programas ideológicos como projetos abstratos utópicos, como uma espécie de falsas religiões. Especialmente o Wagner tinha muito isso, tá? A questão de religião política, que promete a criação de um paraíso terreno por intermédio de mudança revolucionária das estruturas sociais. A perspectiva rothbardiana acerca da temática é a mesma adotada por Ludwig von Mises, a defender que ideologia é o conjunto de todas as nossas doutrinas relativas à conduta individual e relações sociais. Para uma análise mais profunda, ver Ação Humana, Russell Kirk, Os Erros da Ideologia, a Política da Prudência, e enfim, tem bastante referência aqui. A análise está um pouco irritado, desculpa. E nota 28, de novo, página 244 do livro anteriormente citado. É somente uma ideologia mantida fervorosamente que nos permite que a humanidade possa superar os desejos por privilégios especiais decorrentes da coerção, e que os alerta para a importância vital de rejeitar qualquer tentativa de arrancar os privilégios especiais de outros. Em particular, a ideologia liberal clássica proporciona a saída de armadilhas da escolha pública. A ideia de que já
A ideia de que, já que indivíduos e consumidores são racionalmente ignorantes a respeito de cada pequena porção de seus bolsos, esses grupos especiais, cada um interessado apaixonadamente em seu próprio engrandecimento perante os consumidores, são obrigados a vencer, o que torna o processo democrático como inerentemente sem esperança. Entretanto, Mises via o processo democrático como método por intermédio do qual a ideologia liberal clássica poderia se difundir para o público geral por intermédio, por exemplo, do sistema de partidos políticos. Não devemos nos esquecer que, antes do século XX, os partidos políticos, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa Ocidental, eram veículos para forte propagação ideológica. Nos séculos XVII, XVIII e XIX, as ideologias liberais clássicas frequentemente se refletiam nos partidos políticos e nos movimentos das massas. Se a armadilha da escolha pública pôde ser superada no passado, não há razão pela qual não possa também no futuro. Seguindo, os defensores da escolha pública caem em sua armadilha por rejeitarem a ideologia como algo sempre trivial e não importante. Mises, bem informado a respeito da história, em contraste com os defensores da escolha pública, nunca cometeria tal equívoco. Por outro lado, Mises também percebeu que os liberais clássicos originais eram absurdamente otimistas ao acreditarem que a continuidade do progresso social e a expansão da liberdade seriam inevitáveis. Vivendo no século XX e lutando por toda a vida contra o Zeitgeist, Zeitgeist é um termo em alemão que é tipo o espírito de uma era, corpo de ideias, tá? Acho que eu não falei isso da outra vez, mas fica a explicação aí. Mises dificilmente poderia cair nesse erro particular da complacência determinista com respeito ao futuro. Pelo contrário, Mises percebia que o homem é livre para escolher tolamente e se autodestruir optando por restricionismo, estatismo ou coletivismo. Assim, Mises não poderia recair na pirâmide hayekiana de se concentrar somente nos teóricos, esperando tranquilamente por décadas ou séculos até que a alegada sabedoria de não fazer nada para alterar as regras tradicionais que se infiltram nas massas de cima para baixo. Mises estava muito ciente que não havia tempo para isso, que o público em geral, especialmente no mundo democrático, sempre deve ser mantido ciente da importância vital de apoiar o mercado e das consequências desastrosas do estatismo, e deve ser alistado a uma ideologia liberal clássica. Nota 29. Por muitos anos, alguns austro-americanos se envolveram no que se mostrou uma tentativa abortiva de fundar uma escola de pós-graduação em economia austríaca que proporcionaria títulos. Mises seria o presidente, ao passo que o conselho de curadores seria constituído por alguns de seus discípulos norte-americanos, incluindo o próprio autor desse ensaio, que eram então jovens austríacos. Mises incansavelmente nos advertiu que, em nossa busca pela formação e pela vida acadêmica, não deveríamos nos negar a dar palestras periódicas para homens de negócios e para o público geral. Naquele momento, fiquei um pouco confuso com sua insistência, mas até agora está claro que esse programa se encaixa na epistemologia misesiana, bem como em sua filosofia social racionalista, em sua estratégia mais ampla. Ou seja, é de novo Mises ressaltando, batendo de novo nesse ponto, a importância de você, só me ajeitar aqui, de você conversar com as pessoas, de você dar palestras, de você ser um cara que você procura trocar ideia, espalhar ideias. Eu faço muito isso na minha vida pessoal, a nível pessoal mesmo, de explicar para as pessoas por que está errado, por que está certo, o que dá certo, o que dá errado. Quem me conhece pessoalmente sabe que eu faço muito isso. Não entro tanto no debate político assim de tipo, tal candidato é bom, tal candidato é ruim, para mim dane-se, política não importa. O que importa são ideias. Ideias refletem na política e o mais importante são ideias. É isso que eu estou interessado. E esse canal é uma forma de fazer isso. É a minha forma de fazer o que o Mises fazia, seguir o legado do Mises, tipo, divulgar ideias, divulgar informações, divulgar ideias corretas, refutar as ideias ruins. Então, é a minha contribuição para isso. Não estou dizendo que eu sou tão bom quanto o Mises, ou não tenho essa pretensão, talvez eu nunca seja, mas estou seguindo o legado dele, sabe? Um herdeiro da vontade dele, de certa forma. Bom, vamos seguir aqui, que essa é a penúltima página, na verdade. Agora deve estar claro como a epistemologia... Melhor ele está irritado. E a filosofia social de Mises reforçaram a sua tendência interior a lutar implacavelmente pela verdade. A civilização e a existência humana estão em jogo, e, para preservá-la e expandi-la, a alta teoria e o academicismo, embora importantes, não são suficientes. Especialmente em uma era de estatismo galopante, o liberal clássico, defensor do livre mercado, tem a obrigação de levar essa luta para todos os níveis da sociedade, ao governo, ao público em geral, aos partidos políticos. Mises não estava de acordo com a separação artificial entre a teoria e a prática. Com a civilização sob ameaça e diante da importância vital da liberdade, não havia tempo para esse andar de mansinho. Embora Mises acreditasse fortemente que a ciência econômica era livre de valores, que os valores não são objetivos, ele também se comprometeu apaixonadamente com a ideologia, sim, os valores do liberalismo clássico,
da liberdade, da paz e dos mercados livres, dado que, diferentemente do utilitarismo padrão, sua percepção a respeito das questões sociais lhe ensinou que a vida e a felicidade humana estavam em jogo e estava disposto a assumir o passo, não objetivo de defender abertamente a vida humana e os altos padrões de vida. Nunca para Mises, em resumo, seria viável abrigar-se nas vestes acadêmicas ou se recusar a se engajar nas controvérsias políticas em nome do valor da liberdade. A ciência econômica pode ser livre de valores, mas os homens nunca podem ser, e Ludwig von Mises nunca fugiu das responsabilidades do ser humano. E uma frase aqui do Ludwig von Mises para encerrar. Não cabe ao economista dizer o que o povo deve preferir nem como deve usar os seus recursos, mas é de seu dever chamar a atenção de todos para os custos das decisões do governo. Isso o diferencia do charlatão, que só fala dos benefícios da intervenção sem jamais se referir aos malefícios que ela acarreta. Isso aqui vale para 99% dos economistas hoje, os outros 1% que não vale é por causa que eles estão da Escola Austríaca de Economia, que eles entendem isso. Então, bem interessante mergulhar um pouco nessa introdução do Rothbard, eu achei interessante trazer ela. Ficou muito longa, mas eu acho que vale a pena, porque, enfim, é uma boa introdução para entender um pouco a mente do Mises, e o Rothbard é muito bom em explicar isso, entender o contexto histórico que o Mises estava, para você entender melhor a leitura do Mises. Especialmente se esse é o seu primeiro livro do Mises que você está lendo, esse livro não é simples, tá? Ele é bem complexo, mas eu acredito que essa introdução do Rothbard, ela deixa ele muito mais fácil, muito mais palatável de ler, muito mais facilmente entendível. Espero que eu tenha feito um bom trabalho aí em passar um pouco das ideias, explicando um pouco. É muito complexo, muito longa essa introdução, né? São quase 30 páginas, se não me engano. 28 páginas. Então, essa semana eu estou lançando esse vídeo na quinta-feira. Acredito que não vai sair nenhuma parte hoje, tá? Nessa semana ainda, né? No caso, vai sair na quinta-feira, mas acho que não sai. Talvez se sair alguma coisa saia domingo, mas como eu falei no começo do vídeo, 2 vídeos por semana aí é a previsão. E dependendo se ficar muito longo assim que nem esse aqui, eu divido em 2 partes. Não tenho como saber quão longo vai ficar, porque eu vou fazendo à medida que eu vou gravando. Mas a playlist está aí na descrição, como é padrão em leituras comentadas. Vou deixar os links para download, compra do livro, enfim, todo o padrão que eu sempre deixo em leitura comentada, vai estar aí. Segue a playlist, segue o canal, se inscreva, comente, compartilhe. E acredito que se você chegou até aqui e não é inscrito, ou você deixou para se inscrever no final, porque sei lá, por algum motivo, se inscreve agora. Ou você já é inscrito do canal e agradeço muito, porque enfim, é um vídeo longo. Um dos mais longos que eu já fiz. Mas é isso. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.